Olá, queridos irmãos, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, escolhidos para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos cumprimentá-los com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que prazer tê-los aqui conosco sempre, aos sábados, ouvindo a palavra, meditando e sendo abençoada pela mesma. O nosso propósito maior aqui é levar você às páginas da palavra de Deus, meditando primeiramente no texto bíblico, depois nos apontamentos da nossa lição. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, Nilton, o professor César, Caio, juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida. Vamos iniciar orando com o irmão Nilton, em nome de Jesus. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai santo, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede, de mais uma aula, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor, cada um que está assistindo, meu Pai, esta aula, que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir suas mentes para que possam entender, Senhor, a tua sagrada escritura. Abençoa assim nosso pastor, professor Zé Gomes, toma em tuas mãos, abençoa, como sempre tens feito. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos já na lição de número 2. Qual é o tema? Lição de número 2, o novo nascimento. Primeiro ponto, Jesus e Nicodemos. Segundo ponto, o novo nascimento, a obra da regeneração. Terceiro ponto, os meios da obra regeneradora. Muito bem, são os 3 pontos da nossa lição. Aqui ao lado temos os apontamentos desse livro de apoio. Não é isso? Esse livro que vocês poderão adquirir na CPAD. Deixa eu tirar aqui. Vocês poderão adquirir em qualquer loja da CPAD, escrito pelo pastor Elianai Cabral. Ok? São os 3 pontos da nossa lição. E aqui nós temos o texto bíblico que vai do 1 até ao 19. Não é isso? Nós colocamos aqui. Isso, aqui nós temos do 1 ao 8. Do 3, 9 a 13. Embaixo do 14 a 19. Aqui, aonde? Isso. Pronto, e aqui nós temos do 14 a 19, que é a passagem bíblica que foi selecionada pelo autor da lição. Ok? Então nós vamos à leitura, vamos lá. Lição de número 2, texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Como é que diz? O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Muito bem. Wayne Gruden, na sua teologia sistemática, ele diz que o novo nascimento é totalmente espiritual e é obra de Deus. E quando fala da água e do Espírito, ele diz que está falando da ação purificadora do Espírito Santo no coração do homem. Então, de imediato, nós queremos dizer aos irmãos que não existem meios humanos, não existem esforços humanos que possam promover o novo nascimento. É uma obra sobrenatural, é totalmente do Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por prática. E a Bíblia, em Tito 3,5, diz: não por obra de justiça que houvéssemos feitos por nós mesmos, mas segundo o seu lavar regenerador e purificador. Ou seja, a Bíblia diz em Efésios 2:8, 9, porque pela graça sois mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém. Então não há em momento algum no homem qualquer capacidade para promover o novo. É uma ação o quê? Sobrenatural. Outra, não está no homem. Você não pode dizer: em mim eu tenho essa bondade, eu estou tentando. Não existe. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são como trapos.
Então não tem como. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e separados ficaram da glória de Deus. Em você, vamos começar aqui, Caio, em você não há qualquer possibilidade de promover o novo nascimento, ok? Essa é a nossa verdade prática, não é isso? Vamos agora à leitura do texto. Texto bíblico, João, capítulo de número 3, versículos 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até o 8, não é isso? Muito bem. Aí nós vamos por parte, não é isso? Muito bem. Queridos, eu quero dizer aos irmãos que eu acho que nós já tratamos esse capítulo aqui umas 4, 5 vezes. E as outras vezes eu usei muito a exegese, tratando do capítulo 3. Hoje eu vou fazer uma outra abordagem mais devocional. Porque eu já fiz. Vocês podem ir lá na internet, que eu já fiz várias vezes a análise desse capítulo de modo exegético. Mas hoje eu vou fazer de modo devocional. Observem bem que o pastor Luiz acabou de ler um texto que envolve o diálogo entre duas pessoas. Quem são as duas pessoas? Então, Jesus é o protagonista principal e Nicodemos, o texto já diz quem era Nicodemos, fariseu. O texto já diz quem era Nicodemos, um dos principais dos judeus, e o texto já diz quem era Nicodemos, um mestre. Então, 3 coisas podemos salientar sobre Nicodemos. Primeiro, fariseu. Segundo, príncipe dos judeus. E terceiro, mestre. Quem vai à procura de Jesus não é um idiota. Quem vai à procura de Jesus não é um nécio. Quem vai à procura de Jesus não é uma pessoa desinformada. Quem vai à procura de Jesus é um homem que é o quê? Fariseu, um dos partidos mais radicais, que conhecia a lei, conhecia a Torá, era ortodoxo e era o melhor. Nós temos os outros grupos que já falamos aqui, os essênios, os herodianos e os saduceus, não é isso? Mas os saduceus eram mais políticos, enquanto que os fariseus eram mais religiosos. Então, quem tratava da tradição e da preservação, tanto da lei oral como escrita, quem era? Os fariseus. Ok? Então, se percebe que dentro do campo da religiosidade, Nicodemos não era um bebê. Nicodemos não era um desinformado. Nicodemos não era um otário. Nicodemos era um homem de alto nível religioso. Ele era um sábio que também é chamado de quê? Mestre. E um dos principais. Ou seja, quando se fala que ele era um dos principais, ele era um homem envolvido não somente com as questões religiosas, mas também com as questões de Estado. Isso, ele tinha envolvimento com as questões de Estado e com as questões jurídicas. Então Nicodemos não era qualquer pessoa. Por que eu estou dizendo? Porque às vezes tem muitos que pensam que só quem procura Jesus são pessoas analfabetas, só quem procura Jesus são pessoas desinformadas. Mas tu está filmando? Vamos começar aqui, estamos aquecendo aqui as turbinas para pegar fogo. Agora, prestem bem atenção uma coisa, só para os irmãos terem uma ideia. Quem vai atrás de Jesus é um homem que tem tudo. Tem prestígio, tem posição, tem status, tem nome e tem cultura. Tem autoridade. Esse é o homem que vai em busca de quem? De Jesus. Agora, e eu também, tem religião.
Agora, por que esse homem vai em busca de Jesus? Nós estamos mostrando que é aqui que vai começar o diálogo. Observem bem, ele era de qual religião? Dos fariseus. Quando você lê Filipenses 3, o apóstolo São Paulo diz assim: eu também fui fariseu. Olha o zelo de Paulo: eu fui fariseu, eu também sou da nação, e entre os meus eu me destaco. Ou seja, Paulo também era grande. A mesma religião que Paulo tinha, Nicodemos também tinha. Mas qual era o problema dos dois? A religião não estava dando o que a alma precisava. Olha para cá. Você pode ter cultura, você pode ser médico, você pode ser juiz, você pode ser advogado, você pode ser doutor, você pode ser teólogo, você pode ser religioso, você pode ser um místico, você pode ser um bruxo, mas tem coisas que a religião não te dá, a teologia não te dá, a ciência não te dá, o livro não te dá, o yoga não te dá, a meditação oriental não te dá, só Jesus pode dar. A alma de Nicodemos estava sedenta. Ela queria uma resposta. E eu quero dizer aos críticos, bota para cá, Caio, aos críticos, aos ateus, aos que negam a palavra, aos naturalistas, eles podem negar a Bíblia, podem negar a Deus, podem negar a fé, podem criticar a palavra, mas lá no recôndito da sua alma há um grito, há um clamor, não é isso? Há um grito, há um clamor, há um desespero. Um desespero que a filosofia em Soren Kierkegaard, a filosofia, aliás, nos existencialistas como Schopenhauer, como Sartre, eles não encontraram uma resposta adequada. A existência humana, ela tem pontos questionáveis, que a ciência não pode responder, que a religiosidade não pode responder. Porque a religião o que é a religiosidade, pastor Zé? Eu faço para eu ter alguma coisa. O que é o evangelho? Eu creio para ter Jesus. Essa é a diferença entre religião e evangelho. Não confunda. Evangelho é eu creio para viver em Cristo. Religião, eu faço para ter. Aí a religião transforma aquilo que é palavra, aquilo que é vida, aquilo que é piedoso em regras, e não produzem a salvação e escraviza. Então, esse Nicodemos, ele vai entrar em diálogo com Jesus. Mas tem uma coisa: a religião dele era tradicional, a religião dele era histórica, a religião dele era mais conservadora, a religião dele era mais ortodoxa, o farisaísmo. Porém, estava fora de... Eita, rapaz, é aqui que vamos começar. Ele tinha tudo o que um homem dentro de um partido e da nação judaica queria. Nicodemos tinha, mas a alma não tinha o que ela precisava. O que eu quero dizer aqui é que tem muitas religiões, muitas igrejas, muitos ministérios que estão fora de moda. Porque se a religião de Nicodemos fosse suficiente, ele ia em busca de Jesus. Então deixa eu te dizer, cuidado, bota para cá, Caio. Cuidado para a tua igreja não ser só de regras. Cuidado para a tua igreja não ter o teu evangelho. Cuidado para a tua igreja não ter o teu sistema, porque amanhã ela vai estar o quê? Fora de moda. Como dizia Charles Spurgeon, não procure uma igreja que tenha linda palestra. Não procure uma igreja que tenha grandes pregadores. Não procure uma igreja que seja bem arquitetada. Procure uma igreja que tenha evangelho. Igreja que não tem evangelho, ela vai ficar o quê? Fora de moda. Igreja, olha pra cá, Caio. Tem igreja que tem sapatinho de fogo, tem igreja que tem rodopiar, tem igreja que tem gritinho, tem igreja que tem pulinho, tem igreja que tem barulho. Mas o que tem hoje na Rua Azusa? Nada. O que tem hoje na Rua Azusa? Nada. Sabe por quê? Porque evangelho não é pulinho, não é gritinho, não é modinha, não é pregador do momento. Evangelho é a mensagem que salva. E igreja que não tem evangelho, amanhã ela fica o quê? Fora de moda. Olha por quê? Porque palestra não salva, pregador famoso não salva, corrente não salva. Romanos 1,16, o evangelho é o quê? É o poder de Deus.
Não é, nós aproveitamos, técnica essa, vamos colocar isso aqui, vamos colocar. Aonde não há evangelho, a igreja está fora de moda. Deixa eu dizer para vocês aqui, vocês pensam que igreja que está na moda é que tem rádio? Vocês pensam que igreja que está na moda é que tem televisão? Vocês pensam que a igreja que está na moda é que tem um novo sistema de ganhar vidas? Vocês pensam que igreja que está na moda é uma igreja que na verdade o pastor dela é um influencer? Nada. Igreja que está na moda é a igreja que prega o porque o evangelho nunca sai. Evangelho não envelhece, evangelho não caduca, evangelho não ultrapassa. Evangelho está acima da ciência, da filosofia, da inteligência, do homem, das técnicas, das arrumações humanas. Evangelho é poder de Deus. E aonde a filosofia não funcionou, o evangelho funcionou. Aonde a técnica da psicanálise não funciona, o evangelho. Aonde a filosofia não entra, o evangelho entra. Aonde a psicologia não vai, o evangelho vai. Porque só o evangelho está de acordo com a necessidade da alma. Nicodemos tinha uma religião, tinha ou não tinha? Mas por que ele foi atrás de Jesus? A alma. Mas ele não tinha uma igreja? Ele não tinha um partido? Ele não tinha um sistema? Por que ele foi atrás de Jesus? Por que tem muita gente que está na igreja? Escute bem. Por que tem muita gente que está dentro da igreja, mas estão em busca de outras igrejas? Agora sim. Escute bem, por que tem muitos crentes que estão dentro da sua igreja, mas estão em busca de outras igrejas? Por que tem muitos quando abrem uma igreja, depois aquela igreja cai de moda e as pessoas vão procurar outra igreja? Porque estão criando um sistema para atraírem as pessoas, mas não tem evangelho. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, ele diz, os gregos buscam sabedoria e os judeus sinais, mas nós pregamos. Eita. Olha, tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os gregos buscam sinais. Vamos lá. Os gregos buscam sabedoria. Olha isso aí, irmãos. Meu Deus do céu. 1 Coríntios. Vamos para lá porque isso aqui é o âmago do evangelho. Ok? É o âmago do evangelho. Vamos lá, é o 22. Vamos lá, 22. Depois a gente lê, começa pelo 17, depois tu pula para o 22. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, 17. Isso. 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Sim. Não em sabedoria de palavras. Não em sabedoria de palavras. Porque a cruz de Cristo... Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não invalide a mensagem do evangelho com filosofia. Não invalide a mensagem do evangelho com técnicas de coaching. Não invalide a mensagem do evangelho com palavras humanas. Paulo diz que quem faz isso está tirando o brilho da cruz. Por exemplo, igreja que tem evangelho nela. Bota para cá, Caio. Bota para cá. Igreja que nela se tirou o evangelho e só tem louvor, ela está morta. Igreja que tirou o evangelho e nela só tem estrelismo, ela está fora de moda. Igreja que só dá valor a movimentos esporádicos, ela está fora de moda. Igreja que nunca cai. Pastor Zé, como é que eu sei que uma igreja é séria? Como é que eu sei que uma igreja é verdadeira? Igreja que não deixa de pregar a cruz. Igreja que o centro da mensagem dela seja a cruz. Porque preste minha atenção, palavras bonitas não perdoam pecados, palavras bonitas não tira a sujeira, não justifica, somente o evangelho. Agora vamos lá para o 22. Olha aí. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pastor Luiz acabou de ler uma coisa. Por que a filosofia não presta para o evangelho? Por que a ciência não presta para o evangelho? Pastor Zé, o senhor está dizendo que a ciência não presta? Ela presta para cá.
Ok? Mas para salvação, filosofia funciona. Para salvação, lógica funciona. Para salvação, história funciona. Vê o 21. Olha o que diz o 21. 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, Sim. aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então só há um meio do homem ser salvo. É a loucura da pregação. Pronto. Nicodemos, o partido dele, tinha tradição, tinha religiosidade, tinha regras, tinha tudo. Mas estava para ele o quê? Estava tão fora de moda que na hora que Jesus aparece, ele fica louco para falar com quem? Eita glória! Ô irmão, na hora que ele teve o primeiro encontro, de longe, ele não teve nem encontro primeiro, ele só viu os comentários, não foi assim? Eu esqueci de dizer, ele era do Sinédrio. Então ele disse, mas antes dele falar, ele começou a ouvir as histórias de Jesus. Ele começou a ouvir que Jesus entrou no templo e fez o que em João 2? Ele jogou tudo fora e disse, não faça, lá no verso 2,16 de João, ele diz, não faças da casa de meu pai casas de Ele começou a atacar os fariseus, vocês são falsos, como está lá em Mateus. Aí Nicodemos ficou, meu Deus, que homem é esse? Ele confronta a nossa doutrina, ele confronta o nosso sistema, ele está dizendo que tem algo novo. Que homem é este? Ele ouviu falar também de Caná da Galileia, do milagre que ele fez, transformando o quê? Água em vinho, porque tem religião que só tem água, mas não tem o novo, não tem. Bota para cá, querido pastor, querido líder, construa templo, pode comprar rádio para pregar o evangelho, pode usar a internet, mas se a tua igreja não tiver o evangelho vivo, ela está fora de moda. Porque preste bem atenção, tem pessoas que vão para um teatro bonito ver uma orquestra, sim ou não? Sim. Tem pessoas que vão para um teatro, um campo de futebol muito bonito, construído com muitos milhões? Sim. Aí se ele também for para uma igreja que só tem isso, qual é a diferença? Nenhuma. Tem pessoas que vão para centros universitários ouvirem as maiores e melhores palestras sobre criação, sobre o cosmos, sobre design. Se a igreja só tiver isso, ela está fora de moda. E ainda tem mais, se a tua igreja só tem tradição, só tem regrinha, vai cansar o povo e o Nicodemos não vai querer ficar nela. Tem muitas igrejas que estão cheias de quê? De Nicodemos. Tem muitas igrejas, olha para cá pastor, olha para cá pastor, olha para cá pastor, olha para cá líder. Tem muitas igrejas que estão cheias de cada um sem sentido na vida. Porque a igreja só tem religiosidade. Falta a mensagem do Cristo vivo. Gente, preste bem atenção. Eu li de um certo autor que dizia, se perguntar se é um crente primitivo, ele ia dizer assim, mas tu não é do templo judaico. Ele disse, não, o nosso Jesus Cristo, ele disse que para adorar ele, a gente adora ele em espírito e em. Se eu estiver no templo eu adoro, se eu estiver na casa eu adoro, mas se eu estiver também na rua eu adoro. Mas cadê as imagens? Cadê as relíquias? Não, Jesus Cristo disse que é para olhar para ele pela fé, porque ele diz, bem-aventurados que não viram e creram. Mas e aí, cadê o pregador? Cadê o rabino famoso de vocês? Não, nós não temos rabino famoso, nós não temos Shammai, nós não temos Hilel, nós não temos Gamaliel, nós não temos seu fulano, nós não temos Beltrano. E quem é o mestre de vocês? É Jesus Cristo. Ou seja, a base da vida da igreja, quem é? É Jesus Cristo. Porque Nicodemos tinha, os maiores teólogos do mundo estavam lá na época do judaísmo, estava dentro da onde? Do farisaísmo, escribas e doutores. Mas o Nicodemos, eu pergunto aos senhores, Nicodemos tinha escriba e doutores? Lá na religião dele? Nicodemos tinha uma grande teologia? Nicodemos tinha tradição? Nicodemos tinha história? Mas a alma dele estava o quê? Morta. A alma dele estava seca. A alma dele estava sedenta. Tem muitas pessoas que querem vir a Cristo, mas a igreja só está oferecendo o templo. Tem muitas pessoas que querem vir a Cristo, mas o pastor só está oferecendo o sermão dele, bem organizado, bem ajeitadinho, cheio de técnica, mas sem a mensagem da cruz. Eita, meu Deus. É assim.
Está aqui. Aí outra coisa. Quando ele vai procurar Jesus, ele foi de noite, ele não queria ser visto, há um debate. Depois ele vai confessar, depois que ele conhece Cristo de fato, ele não vai mais ter medo de nada. Ele vai confessar Cristo publicamente. Porque assim, quando Jesus entra, você não tem vergonha de confessar a sua fé. Esse negócio de juiz ser crente, ficar com vergonha lá, ou de doutor, não. Se ele aceitou Jesus, ele revela a crença dele lá fora. Um juiz espírita tem vergonha de dizer que é? Um juiz ateu tem vergonha de dizer que é? Um juiz, aí tu que é juiz, que é doutor, por que tem vergonha de expor a fé? Nicodemos, depois que ele conheceu Jesus de fato, no primeiro encontro ele foi ter de... Mas depois ele se juntou com Arimateia e disse, nós queremos é o corpo do nosso... Eita! Rapaz, é gostoso a Bíblia. Pronto, então depois ele reconhece Jesus como? Mostrando que o evangelho... Não existe evangelho social, irmão. Não existe evangelho social. Esse negócio é de você servir socialmente, chegar e Jesus, olha, eu sou crente, mas eu não gosto de debater isso. Eu sou aqui na minha reserva. O evangelho não entrou em tu ainda. Evangelho não entrou ainda. Eu sou crente, mas eu não sou como esses loucos. Evangelho é para louco. É pela loucura da pregar. Tem que morrer por Jesus, viver por Jesus, crer em Jesus e se sacrificar por e defender o evangelho de Jesus. Depois que o fogo pega, não tem como ficar. Jesus disse que ninguém pega a candeia, a luz e bota debaixo da cama. Tem que botar no velador para que todos vejam. A tua luz não pode estar escondida na universidade, na faculdade, na rua, na praça. A luz tem que ser evidenciada. Então olha aqui, publicamente, o que Nicodemos conversou com Cristo? Aí Nicodemos chegou, não foi? Bom dia, Senhor, eu vim te visitar. Shalom, não é? Boketover, Erkorem Leha. Pronto, quando ele chega, aí ele diz, bom dia, bom dia. Aliás, boa noite, boa noite. Mestre, olha, mestre. Com tudo que Jesus vinha fazendo, ele reconheceu Jesus como o quê? Um mestre. Ou seja, ele estava vendo que Jesus Cristo era um mestre com autoridade e que não era igual aos seus. Oh meu Deus! Ele não tinha diploma, não era de escola oficial. Diga como é que diz o verso primeiro. Como é que diz? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pode ir. Este foi de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Pronto, está bem. Aqui está a diferença. Ele não era mestre vindo da faculdade. Ele não era mestre vindo do farisaísmo. Ele não era mestre vindo dos... Ele diz, tu não és mestre como os mestres que eu tenho. E, oh meu Deus do céu, eita glória. Irmão, olha para cá, Caio. Para o povo ver Deus e procurar uma igreja, ela tem que procurar uma igreja que tenha palavra que venha do céu. Porque Jesus não era mestre às vezes tem irmão que se orgulham, eu vou ouvir o fulano. Isso é bom, eu não estou desprezando não, porque eu estudo também. Eu faço doutorado também. Só que eu não uso isso para pregar evangelho. Eu uso só para o meu conhecimento. Porque é bom quando as coisas vêm de onde? Quando não vem do céu, não presta. Tem irmão que diz, aqui está o doutor fulano, ele vem lá de Cambridge. Estudou também em Oxford, né, assim. E ele é do Dallas Seminary, né? Dallas Seminary. Ele vai trazer uma palavra, isso aqui é expert, ele é doutor nesta matéria. Aqui está o maior arqueólogo do mundo. Eu lá estou me importando. Às vezes termina uma palestra que todo mundo está como? Dormindo. Agora quando o mestre é do céu, eita glória. Quando a mensagem vem do céu. E está lá em Mateus 7, olha o finalzinho de Mateus 7. Corre, Mateus 7. Olha o mestre que vem do céu. Olha o mestre que vem do céu. Vai. Mateus 7. Mateus 7. Olha o mestre que vem do céu. Vamos lá. Eita, tu tem que estar lendo tua Bíblia, não. Rapaz. Porquanto os ensinava com autoridade. Não, aí como é que diz de início?
E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, Acabando Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua a doutrina. multidão se admirou. Agora, não era só o Nicodemos. Se alguém pensava que só porque a multidão era dominada, quem era agora que estava admirado? A multidão. Não. Nicodemos. E agora também quem é que está admirado? A multidão. A mesma coisa que o Nicodemos vai achar de Jesus, quem é que vai achar também? A multidão. Veja, porque, olha, irmão, tem até irmão que diz assim: eu não prego para esses irmãozinhos aí, porque eles não têm meu nível acadêmico. E quem foi que te disse que teu nível acadêmico leva alguém para o céu? Hein, besta? Eles não têm ainda o nível para compreender a minha linguagem. E Jesus que desceu do céu, a rapariga entendia a linguagem dele, o publicano entendia, o pecador entendia, o feiticeiro entendia. Não, irmão, tem até teólogo, irmão, que quando eles vão dar uma palestra, é um nível de palavras. Para que isso? Sabe o que? Olha, antigamente eu falava muito difícil. Aí eu li um livrozinho que diz, perguntaram quem é, eu falava difícil. Tinha irmão que uma vez eu saindo do culto, eu me orgulhava disso. Eu era besta, nego besta. Aí eu me lembro que eu ia saindo do culto, uma irmã disse assim: eita, para ouvir esse homem tem que andar com dicionário. Aí pronto. Aí eu ficava naquilo. Aí depois um outro irmão disse: irmão, gosto mais de ouvir seu pai, porque ele não tem uns termos difíceis, mas eu entendo a mensagem. Aí depois eu li de um dos maiores exegetas do Novo Testamento. Perguntaram para ele o que era a melhor mensagem positiva. Ele disse: a melhor mensagem é quando o povo entende, aceita e crê. Essa é a maior. Porque de que adianta eu ter um monte de arranjo e o povo não entender e nem receber? Hein? Não adiantou de nada. E tem muita gente que tem umas coisonas, etc e tal. Aí o povo não entende nada. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Nicodemos entendeu que Jesus vinha da onde? Eita, Caio, tu bota bem aí. Qual é a tua escola, pastor? Eu já falei aqui da escola do diabo, não já? Mas eu também quero falar da escola dos homens de Deus. Escola que forma homens de Deus, não é assim? Nós falamos na passada, 3,17 de Timóteo. Mas olha, aí Nicodemos diz: ninguém faz o que tu fazes. Que escola é a tua? O que tu vem fazendo é coisa do céu. Eita, rapaz. Quando tu se forma, olha para cá, quando tu se forma na escola do céu, pode não querer aceitar o que tu pregas, pode não querer aceitar o que tu dizes, mas eles sabem que tu tem uma vida diferente. Eu vou mostrar isso. Mas antes lá, o povo aqui ouviu a mensagem do céu, não foi? E aí eles disseram o que de Jesus? Fala como quem tem autoridade. Esse aí não é como escriba, ele vai dizer, diz aí, não é como escriba e fariseu, e nem fariseu, mas ele fala com autoridade. Aí o Nicodemos completa, porque ele já era também doutor, ele diz: ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, tu vem do céu. Vem do céu. Aí nesse diálogo, eita, é isso aqui que é gostoso, não é? Eu estou aonde? O que Nicodemos conversou com Jesus Cristo, não é isso? Pronto. Quando o aluno é formado no céu, vamos lá. Eu vou falar tem um teólogo formado, não sou contra não, escute. Tem um teólogo formado nos seminários, não tem? E eu vou já mostrar como 2 tipos de teólogo. Eu gosto da Bíblia, é o 7. Vamos lá para o 7. Mateus? Não, Atos. Vamos lá para o 7. Ok? Vamos começar pelo 6, verso 3. Atos 7, 6. 6:3. 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parece... Não, só o 3. Só o 3. Agora vai para o 8, verso 8. Verso 8. Isso. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui tem um aluno formado na escola do céu. Estevão, cheio do quê?
Cheio do poder. Cheio do Espírito. E o 8, como é que diz o 8? 8. Estevão cheio de fé. Cheio de fé. De poder. De poder. Fazia prodígios e grandes sinais. Como é um aluno que vem do céu? Cheio de fé. Cheio do Espírito. Cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de poder. Cheio de poder. Olha um aluno, olha para cá, porque você pode ir para a faculdade teológica, você pode ir para o seminário, mas tem 3 coisas que o seminário não te dá. Ele não te dá uma vida cheia do Espírito Santo, ele te dá uma vida cheia de fé, e ele nem te dá uma vida cheia de poder. Seminário ensina a fazer milagre? Seminário ensina a expulsar demônio? Só faz isso quem tem o Espírito? Aí o Estevão era um aluno formado na universidade do céu. Quem é formado na universidade do céu, o currículo é vida cheia do Espírito Santo, vida cheia de fé, milagres, poder, autoridade. Que tem teólogo que ele é formado no seminário, não é assim? Aí ele vem, aí até se orgulha. Qual é a sua linha, irmão? Hoje eu vou dizer toda a verdade. Qual é a sua linha? Eu sou da linha arminiana. Ah, é? E a sua? Eu sou da linha calvinista. Eu me orgulho de ser um reformado. Reformado seco. Não expulsa demônio. Não expulsa demônio. Não crê para Jesus curar. Não crê em Jesus Cristo para operar. A Bíblia não é evangelho de museu. O que nós não aceitamos é pregador andar dizendo: vem para cá que aqui eu vou te curar, vem para cá. Mas quem crê no evangelho, crê no poder do evangelho, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele cura. Como também tem arminiano besta. Tem ou não tem? Eu sou arminiano. Aí ele vai pregar, é uma citação de tantas coisas que no final não dá em nada. Só prego Armínio. E eu não prego Armínio, sabe por quê? Porque Armínio não morreu na cruz. Sabe por quê que eu não prego Calvino? Calvino morreu na cruz. Então pronto, eu lá ligo para a besteira deles. Tem coisa boa e tem coisa ruim, mas eu prego Jesus. Paulo não mandou eu pregar Armínio, Paulo não mandou eu pregar Calvino, ele mandou pregar o evangelho. Se você pegar todos os reformadores, todos eram cheios de defeitos. Lutero odiava os judeus, Calvino era cheio de crenças erradas, Armínio tinha seus defeitos, Teodoro Beza do mesmo jeito. Aí fica um bocado de... Não vieram da escola do céu, vieram dos seminários, não é assim? Vieram da faculdade dos homens, vieram dos seminários que priorizam uma linha, que enche a cuca dele com um pacote da casa. Mas se vier do céu, eu vou te mostrar o que é um aluno do céu. Vamos lá, o 7. Verso 54. 7:54. Isso. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Isso. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo... Aluno que vem do céu. Pode para cá, Caio. Aluno que vem do céu não tem medo de pregar para o pessoal lá do Oriente. Aluno que vem do céu não tem medo de demônio. Aluno que vem do céu não tem medo de entrar no hospital e orar pelos enfermos em nome de Jesus. Aluno que vem do céu não anda procurando criticar os outros. Aluno que vem do céu prega o evangelho. Aluno que vem do céu desafia o pecado. Observem que Estevão era um pregador que veio do céu. Ele foi cheio da mensagem do céu. Foi tão cheio que Paulo se admirava da ousadia dele. E Paulo era aluno das academias. Eita, irmão. Vê o 6:10. Eu vou te mostrar, depois tu volta para aí. 6:10. Sim. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eita. E aí, se vocês analisarem qual era a sabedoria, pega aqui nesse texto, capítulo 7 todinho, e vê o que Timóteo, o que Estevão pregava. Ele só pregou toda a história do povo de Deus, não foi assim? Até chegar em quem? Em Jesus Cristo. A sabedoria dele era falar da sabedoria maior. Quem é a sabedoria maior? Pronto. E aí ninguém podia lhe resistir. Não aceitavam, não admitiam, mas ninguém podia resistir. Aí Nicodemos vai ter de noite com Jesus. E quando os dois se encontram, vão ter um diálogo. Nicodemos vem com o diálogo dele. Nicodemos vem cheio de questões. Nicodemos vem cheio de tradições. E aí ele diz: ninguém faz o que tu fazes. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus sabia que Eita, meu irmão, agora aqui. Jesus, por que quando eu vou para o professor César, eu vou para o professor Saião, eu vou com questionamentos, não é assim? Quais são os questionamentos? Por que a teologia
essa linha a gente interpreta. Por que que o Calvino? Por que que o fulano? Não é assim? Mas isso aí mata a sede da alma? Não. As tradições, as lendas. Por isso que Paulo diz: não entre em questões loucas de genealogias, debates infindáveis, porque isso não mata a sede da alma. Oh meu Deus. Fica um bocado aí em podcast, fica um bocado aí escrevendo livro. O que Jesus disse, o que Jesus prega o evangelho, rapaz, deixa de besteira. O povo, a alma está sedenta de um evangelho vivo, de um evangelho que entra onde a ciência não entra. Arqueologicamente, e eu sei que as ciências auxiliares são importantes, eu não sou louco, eu fiz isso. Mas eu sei que não é isso que salva. O que salva é a mensagem da cruz. Os gregos, quando foram procurar Jesus, Jesus gastou tempo falando de Platão? Gastou tempo falando de Aristóteles? Gastou tempo falando de Pitágoras? Do teorema de Pitágoras? Eita Deus. Senhor, fala aí, senão o povo não vai ouvir. Isso aí, esse discurso acadêmico, os sábios sabem disso. Ele não sabe como nascer de novo. Agora o Senhor disse. E o Nicodemos foi com as suas questões, não foi? O Nicodemos foi com as suas interpelações. Eu pergunto, Jesus respondeu às interpelações de Nicodemos? Jesus sentou para ouvir os questionamentos de Nicodemos? Jesus sentou para ouvir a linha farisaica de Nicodemos? Senhor, eu vejo que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu? Já criticando João, porque João não fez milagre. Pronto, ou seja, o último que teve aí não fez o que você fez. O Senhor é melhor, você é o cara. Nesse momento aqui você é o... Quem está botando para quebrar é tu. Jesus olhou para Nicodemos. Ele não olhou para o exterior de Nicodemos. Ele olhou para a alma de Nicodemos. Eita glória. Olhou para a alma de Nicodemos e disse: Nicodemos, se tu... Eita, por isso que o professor César disse uma coisa interessante ali. Me diga, nós num debate, quem é que conhece o coração do nosso opositor? Quem é que conhece a vida? O que tem é muito pastor e líder pregando que estão em pecado, que estão no púlpito, é assim ou não é? Pronto. Estão no púlpito, estão assediando, estão na vergonhice, e estão no púlpito da igreja. Tem muitos que estão aí brigando pelo poder, que é o mesmo pecado. Quem briga pelo poder, quem é desesperado pelo poder, assim como tem um pecado do adultério, essa ganância para matar os outros pelo poder é o mesmo pecado. Estão tudo doentes. Tem irmão que diz: eu não boto político aqui no púlpito. Tem gente que fala: eu respeito as autoridades e respeito quem considero. Mas às vezes tu está chamando um pastor para pregar que o bicho está em adultério, está no roubo, e ele está lá no púlpito da igreja. Então tu é santo? Revela que ele está em pecado. Revela e tira ele do púlpito. Antes de subir qualquer um para o púlpito, tu tem que ter uma revelação especial para tu botar só santo. Porque o nosso discurso é falso. Eu não aceito pessoas aqui no púlpito. Não aceitei, às vezes teu pastor que tu está lá também está em pecado. Que eu conheço vários que anda dizendo isso, depois revela o pecado. Só quem conhece a alma da pessoa, quem é? É Jesus Cristo. Por isso que Jesus olhou para Nicodemos. Nicodemos tinha teologia? Nicodemos achava que já era salvo? Sim. Ele era judeu, cumpria a lei. Jesus disse para o jovem que também cumpria a lei, ele achava que estava salvo. Mas Jesus disse: falta-te uma. E para Nicodemos também faltava, era tudo. Nicodemos, Jesus vai no problema da alma. Nicodemos tinha um problema, era da alma. Se tu não nasceres de novo, tu não verás o reino. Então vamos lá. Qual é a diferença entre nascimento e novo nascimento? Quem quer ajudar? A diferença entre nascimento e novo nascimento. Eu creio que vocês já pegaram, filho da meada. Bora. Para nós encerrar, para nós... O nascimento é nascer a primeira vez. Sim. O novo nascimento é nascer uma segunda vez de uma outra forma.
O nascimento, como você diz, é um princípio da vida. Nasceu, está vivo. Só que é um problema. O nascimento nosso é o nascimento com defeito de fabricação, não de Deus. Romanos 5,12, Salmo 51,5, Romanos 3,23, todos pecaram. Eis que iniquidade eu fui. Então, quando você nasce hoje, por mais que seja uma criancinha bela, mas ela já vem com a natureza pecaminosa. E quando ela vai escolhendo a vida, Romanos 8 diz que quem nasce na carne, a tendência é para o pecado. Por isso que Jesus disse: o que é nascido da carne é o princípio da vida ou do nascimento carnal, é a tendência para o quê? Para o pecado. Então quem vive na natureza carnal, ele pratica tudo o que está em Gálatas 5, 19, 21. A carne pende para a carne. Então esse é o nascimento. Aí quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus quando diz: tu precisa nascer de novo, Jesus viu que Nicodemos só estava no nascimento normal, natural. Ou seja, Jesus olhou para a alma desse homem que estava cheia de pecado. Falei. Esse novo nascimento, ele só pode ser operado pela ação divina. Nós não podemos pedir que um defunto levante. Isso. Precisamos que entre nele o fôlego de vida. E este fôlego de vida para a natureza caída é o Espírito Santo. É por isso, pastor, que a igreja que não prega o evangelho, ela está fora de... Porque nenhuma outra coisa, olha para cá, bota para cá, Caio. Você tem que entender, canções não renova, não traz regeneração. Mensagens positivas, no sentido de tratar o ego, não transforma. É só o ato sobrenatural do Espírito Santo. Meu Deus dos céus! Então Nicodemos tinha um nascimento. Se ele fosse crente, se ele fosse santo, se ele fosse salvo, Jesus dizia para ele: tu tem que nascer. Eita, meus irmãos, já era uma nova criatura. Mas Jesus não chamou Nicodemos de nova criatura. Jesus chamou Nicodemos de morto. Não foi assim? Ele tinha um nascimento natural, e esse nascimento natural conduzia ele para a vida de religiosidade, para a vida de coisas naturais. Nicodemos talvez pensasse que Jesus ia tratar de política, porque ele era um mestre. Nicodemos talvez pensou que Jesus ia tratar de teologia, porque Nicodemos era fariseu. Às vezes nós estamos tratando de questões políticas, disso quem trata são os políticos, disso quem trata são os especialistas. Agora o homem de Deus trata do problema da alma. Oh, meu Deus do céu. E outra coisa aqui, evangelho que não confronta, não é? John Piper diz uma coisa certa: se o evangelho não te confronta, não mostra o teu lado nu, a tua pobreza, a tua miséria, não é? Jesus mostrou a pobreza de quem? De Nicodemos. Era mestre em Israel, era um dos principais dos judeus, era do sinédrio, tinha religião, mas era pobre. Aí Jesus disse: se tu não nascer de novo, tá aqui, ó, aqui eu coloquei, aqui ó, paligenesia, ok? Novo nascimento, aqui é novo nascimento. Agora observem bem, ó, genete, olha aqui, ó, genete, nascer, seja gerado. Só que se ele usar só essa palavra, tu tem que nascer. Mas ele coloca aqui, ó, anotem, diga comigo, anotem. Tem que nascer de onde? De cima. Tem que nascer do alto. Ou seja, novo nascimento é como ele falou ali, não é da religião, não é do partido, não é da técnica do pastor, não é do meio religioso, é de cima. Eita. Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Esse poder de convencimento de Jesus, né? Porque Nicodemos queria puxar Jesus para o campo dele, o racional. Discutir religião, discutir Bíblia mesmo. Política, tradições. Jurídica, de sinédrio. E ele queria saber apenas qual é o segredo desses sinais
que Jesus fazia, que era diferente da contramão daquilo. Ou seja, o senhor está dizendo que ele queria tratar o sobrenatural com a linha humana, a lógica humana. Humana. Aí Jesus piorou o negócio dele. Não foi assim? Exatamente. Olha aqui, a incompreensão de Nicodemos. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para o professor César. Nós já pregamos aqui. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Era novo ou era antigo? Antigo. Era antigo. Era antigo. E Ezequiel 36, derramarei água sobre os sedentos. Não foi? Tirarei o coração de pedra e colocarei. Ele sabia, só que a religião dele transformou isso no que ele está dizendo aí, numa lógica racional. Não transforme evangelho, que é poder de Deus, em lógica humana. E Jesus eu muito me admiro, eu estou admirado de um fariseu, professor de Bíblia, não saber disso. Porque tem gente que sabe muito, mas é mal informado. O Nicodemos já sabia muito, mas sabia totalmente. Porque tem coisa que só se discerne espiritualmente. Pronto. O que eu quero dizer ali do professor César é o que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o seguinte: é que evangelho não pode ser discutido pela lógica humana. Lá em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem como? Está lá no 10. Por isso que no versículo 10 a Bíblia diz: mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Por isso que o próprio Jesus disse: não vem da carne. Novo nascimento, olha lá, 1 João 1, 12, 13, ele diz: não vem do varão, não vem da carne, mas de Deus. Então, Nicodemos era um mestre, mas um mestre que a teologia dele estava defasada. Era informado, mas informações erradas. Tinha a sua hermenêutica, mas uma hermenêutica na linha. Olha para cá, tá filmando, Caio? Quase toda hermenêutica. Por exemplo, um calvinista, quando ele abre passagens como Jesus disse: quem vem a mim de maneira lançarei fora, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam. A Bíblia não trata nada de calvinismo nem de arminianismo. A Bíblia trata da salvação. Aí o cara já lê com a lente calvinista. O arminianista já lê com a linha, mas Jesus disse, foi assim: e de pregar o evangelho. Jesus discutiu linha com Nicodemos. Eita, meu Deus. E aí o professor César falou uma coisa certa. O Nicodemos estava cheio de questões, cheio de interpelações, mas Jesus não respondeu nenhuma delas. Ele só disse: se tu não nascer. Meus irmãos, que tem de líder que fica em podcast, que fica em igreja, debatendo questãozinha, debatendo linha. Jesus nasceu ou não nasceu? Como foi o nascimento? Como foi que ele entrou? Nunca resolveram isso, tu vai resolver hoje. A igreja, ao longo do processo histórico, bateu o martelo nos sinos, não foi? Ou nos sínodos, bateu o martelo nos concílios. Jesus é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é. Pronto, e acabou-se a conversa. Se tu crê, se tu não quer, pronto. Rapaz, é assim. Pronto, aí entra o que ele falou: se tu não nascer de novo. Aí Nicodemos foi complicado: mas como pode fazer isso? Aí Jesus diz: olha, isso é uma ação do Espírito. O Espírito, o vento sopra onde? Não sabe de onde veio? Assim é todo aquele. Ou seja, eu não compreendo, eu não entendo, mas eu sinto os efeitos. O vento é misterioso. A ação do Espírito Santo na regeneração de um pecador é algo sobrenatural. E que eu não compre, mas eu sinto. Eita. Agora eu estou onde agora? Vamos lá. Bora, vai lá, rapidinho. 9-13. Isso. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos daquilo que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Agora preste bem atenção, 9-13, não é isso? O ensino de Cristo sobre a necessidade da regeneração. Vocês se lembram que Jesus Cristo, ele vai expor a doutrina da regeneração, dizendo que ele veio do... Olha o que ele diz aí no finalzinho. Olha esse versículo aí. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Ninguém
ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. ou seja, ele estava dizendo, Nicodemos, olha como é lindo isso aqui, professor César. Ele estava dizendo, tu está entendendo, Nicodemos? As coisas que você sabe sem o Espírito Santo, elas são loucas, elas são nécias. Tratar de coisa de salvação sem um discernimento espiritual não vai levar a lugar nenhum. Aí o Senhor Jesus Cristo mostra que a regeneração vem de cima, vem do alto, anotem, vem de cima. Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu o Filho do Homem. Aqui ele estava falando das suas duas naturezas e mostrando que a regeneração é algo que só pode acontecer com quem vem do céu. Aí Jesus Cristo volta ao que Nicodemos disse, ninguém pode fazer o que tu fazes se do céu. Aí Jesus diz, pois para tu receber o que vem do céu, você tem que ser transformado, regenerado, para poder viver a verdade do Evangelho. Vamos lá, agora 11:13, corre. 11:13. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, para entender o que vem do alto, o que vem do céu, Jesus estava falando das verdades do Evangelho, ok? Vamos lá. Agora é do 14 a 19, corre. 14 a 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos agora, era que tanto Nicodemos como os outros estavam dominados pelo veneno do pecado, conforme Números 21, 6 a 9, quando foram picados pela serpente no... Aí Jesus está mostrando, olha Nicodemos, tu estás numa doença mortal, tu estás dominado pelo pecado e tu vai morrer no pecado se não crer em mim. Aí Jesus Cristo mostra a natureza mortal do pecado. Às vezes o pecado pode ser atraente, mas o veneno do pecado é mortal, ok? É mortal. Então veja bem, aí Jesus fala do poderoso remédio. Qual é o poderoso remédio para curar? É o próprio Jesus Cristo, que é o quê? É o Evangelho, o Cristo do Evangelho. Jesus estava dizendo, Nicodemos, esse veneno que está em tu, essa tradição velha morta, essa tua vida morta, sistema não tira, sabedoria humana não tira, cultura não tira, só tem uma coisa que tira. A lei não resolve, só tem uma coisa que tira. O que é que tira? É o Cristo do Evangelho. Irmão, é por isso que quando eu vou pregar, tem irmão que fica, o pastor não tem poder, receba poder. Não, eu prego o Cristo do Evangelho. Porque não adianta você estar na igreja como Nicodemos sem o Evangelho. Aí ele vai dizendo, você quer ter vida? Assim como eles olharam para a serpente lá, quem olhava passava a ter o quê? Passava a viver, ainda que tivesse o veneno do pecado. Mas quem olhasse para a serpente, oh glória! Quem olha para Jesus, para o Evangelho, passa a viver, gente. Meu Deus do céu, por que nós não pregamos o Evangelho, gente? Por que nós precisamos inventar tantas coisas? Aí observem bem, o Evangelho, quem olha para o Evangelho passa a... Isso, a verdadeira boa nova do Evangelho. Qual é a maior mensagem do Evangelho? O amor de Deus. Eita, como é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, a maior mensagem do Evangelho. Vocês viram que lá no início, Nicodemos começou elogiando os sinais. Aí talvez ele pensasse que Jesus ia falar de sinais ou fazer sinais. Só que Jesus sabia que o Nicodemos estava morto. Aí Jesus disse, Nicodemos, tu está no veneno do pecado. Se tu quer viver, olha para mim, Nicodemos. É assim, se tu queres viver, eu sou o Cristo que vai te dar vida. Se tu queres viver, olha para o tamanho do amor de Deus. O remédio do pecado, Nicodemos,
É o meu amor. Eita, rapaz. E qual é o grande dever do evangelho? É só crer. Aí Jesus disse: aquele que crê é salvo. E quem não crê? Pronto, então qual é o propósito de se viver o evangelho? É crer. E quem crê vive, quem crê sai do pecado, do veneno velho da cobra. Qual é o benefício do evangelho? Quem crê e receber tem. Então, se tu ainda está na igreja e não tem vida, não é problema nosso não. É porque o evangelho não entrou. Ok? E em último lugar, o que o evangelho traz? Pronto. Jamais serão. Irmão, já pensou? Agora vamos lá, vamos encerrar aqui. Você viver na igreja, meus irmãos, vou falar para os senhores, sabendo que o veneno do pecado foi tirado, sabendo que agora você vive o Cristo do evangelho, sabendo que agora você vive o amor de Deus, sabendo que agora você crê na mensagem que te dá vida, e você tem a felicidade porque você tem a vida eterna, e você sabe que nunca mais será condenado. Viver uma verdade dessa, gente, olha para mim aqui. Me digam, o que explica mais isso aqui? É benefício demais. O que eu preciso mais? Ok? Eu coloquei aqui para vocês as 7 passos para a salvação. Primeiro, eleição, chamado, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorifica. 7 pontos para o evangelho. Está aí. 7 pontos para o evangelho. Se você aceitar esse evangelho aqui com verdade, pronto. Vamos lá. Resumo aqui da lição. Introdução. A confirmação de Jesus como Filho de Deus. Jesus inicia seu ministério. Um novo caminho para o reino de Deus, destacando a obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja, Nicodemos foi procurar Jesus porque Jesus já estava pelas suas obras, seu trabalho. Jesus fez o que ele fez no capítulo 2, o que Jesus fez em Caná da Galileia, como ele entrou no templo. Então ele já tinha ouvido falar de muitos feitos de Jesus e muitos sinais operados. Vamos lá. Primeiro ponto, Jesus e Nicodemos. As ações de Jesus, o seu discurso e a sua reação no templo chamou a atenção do povo. Olha aí, vai. Jesus foi visto por Nicodemos como mestre. Nicodemos queria discutir colocações teológicas. Tá vendo? Era. Quem era Jesus não deu as horas para essas colocações dele. Vai. Quem era Nicodemos? Fariseu zeloso, Isso. formado, mantinha uma postura reservada, isolada, tinha autoridade no sinédrio, sincero e temente a Deus. Então veja que Nicodemos não era um menino e não era uma pessoa sem caráter, não era uma pessoa sem equilíbrio. Quem vai procurar Jesus é um homem sensato. Segundo a tradição, ele foi batizado por Pedro e por João. É só tradição, não está na Bíblia. O que Nicodemos ouviu de Jesus? Percebeu que não era um homem comum. Isso. Ou um profeta exótico. Entendeu que era rabi, pela forma racional e espiritual de falar. Sim. Entendeu que era o Filho de Deus. Isso. O diálogo de Jesus e Aqui Nicodemos. foi o mais importante. Ele viu que Jesus não era um profeta como os demais, viu que Jesus não era um escriba, um fariseu, viu que Jesus não era qualquer pregadorzinho, ele viu que ele era o filho de Deus, por isso que ele foi atrás de Jesus. Olha para cá, ninguém te procura, pastor, só porque tu tem conhecimento, porque tem muita gente que tem conhecimento na universidade. Ninguém te procura porque você fala bonito, tem oradores importantes. O povo procura quando tem necessidade da alma, e aí você tem que pregar o evangelho. Vamos lá. O diálogo de Jesus e Nicodemos. Ele ficou assustado. A teologia de Jesus era inaceitável. 2 elementos para entrar no reino: a água, que é o batismo, Isso. e o Espírito, que é a ação sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos teólogos que dizem que a água ali era uma referência ao batismo de João. A Bíblia não diz. Eu pego que ali foi usado metaforicamente. Jesus estava falando que Nicodemos estava sujo pelo pecado e ele precisa ser lavado. Então ele usa a água e o Espírito Santo. Ele usa a água como simbólica, não é isso? Para falar do efeito purificar. Derramarei água sobre os sedentos. E como Nicodemos estava sedento, Jesus usou o símbolo, a metáfora da água. Aí ele usa também essa metáfora, como está lá em Mateus 28, quando diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu creio dessa forma, ok? Então, quando ele faz uso dessa água, é de forma metafórica. Era uma ação sobrenatural, assim como o vento e assim como o Espírito. A água era o efeito purificar. O Espírito é aquele que dá a nova natureza, que implanta a nova natureza. É nesse sentido, vamos. Segundo ponto, novo nascimento, obra da regeneração. Mas aqui nós temos 2 elementos para entrar no céu: a purificação, não é isso? E a ação sobrenatural do Espírito. Do Espírito. Pela tua vontade, pelo teu poder, tu não entra. Vamos.
Regeneração, voltar a ser gerado. Isso. Poligenesia. É isso aqui nós já lemos, né? Ó, porque aqui nós temos 2 gama, e quando nós temos 2 gama no grego, funciona como nasal, ok? Ó, poligenesia, novo nascimento. Mudança efetivada pela graça da natureza carnal para a natureza espiritual. É novo nascimento por quê? Porque ele implanta uma nova não é um esforço, não é uma reforma, é uma nova implantação. Pronto, sendo de novo gerados, 1 Pedro 1:23. Ou seja, novo nascimento é ser gerado de novo. Vai lá. É uma expressão metafórica ao novo nascimento. Isso. Conversão, reconhecimento que é pecador e precisa de salvação. Isso. A Trindade trabalhando na regeneração. O ato de regenerar, gerar outra vez, só acontece no campo espiritual. Isso. Jesus, o justo, muitos foram feitos justos por causa da sua obediência e sua morte. Muito bem, o que você vê aí? Há muitos que perguntam, quando o homem pecou, ele perdeu, o que foi que ele perdeu? A imagem ou a semelhança? Todos nós sabemos que a imagem está falando dos atos racionais, desses atributos do próprio Deus, não é isso? Que são atributos comunicáveis. Agora, quando você olha para a semelhança, é o grau de qualidade dessa imagem. Quando o homem peca, a sua imagem, a sua semelhança, ela ficou deteriorada, perdida pelo pecado. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para resgatar essa semelhança, essa imagem moral e espiritual, através da regeneração. Isso aí está lá em Efésios 4, verso 24. Então, vamos lá. Meios da obra regeneradora. A natureza da regeneração. Termos errados para a regeneração. Isso. Professar a fé sem experimentar a obra do Espírito. Participar de ambiente social. Isso. Se fechar para a mudança espiritual. A regeneração é uma mudança total. Isso. Regeneração inclui mudança de disposição. Isso. É um novo homem, é uma nova qualidade na alma, uma nova índole. Revela a imagem de Deus. Isso. Os meios da obra regeneradora. Quais são? Uma obra do Espírito Santo, Isso. ação sobrenatural e o poder da palavra. Então só tem 2 formas do homem ser regenerado. Qual é? A ação do Espírito Santo, e depois o poder da palavra. Não existe outro meio. Eu coloquei aqui termos errados para a regeneração. Tem pessoas que vão na igreja, gostam da igreja, gostam dos louvores, gostam do hino, gostam da pregação, mas não são Outras, tem uns que vão para a igreja por causa do ambiente social. Domingo eu estou lá, eu gosto do pastor, eu gosto dos louvores. Nada disso é regenerar. É por isso que eu vou falar aqui, não é gostar de louvor, não é gostar de pregação, é se abrir para o Espírito. Senhor, eu sou pecador. Jesus fez gracinha para Nicodemos, Jesus cantou hino para Nicodemos, Jesus cantou canção para Nicodemos, Jesus pregou mensagem curta para Nicodemos. O que foi que ele disse? Tem que nascer de novo. E aí é o mais interessante, quando você pega Pelágio dizia que o homem, ele não foi profundamente afetado pela queda, podendo escolher o bem sem a graça regeneradora. Tá certo? Errado. Olha aqui, ele estava negando a necessidade de regeneração pelo Espírito Santo. Então, desprezamos esse termo aí de Pelágio. Semipelagianismo, Cassiano. A iniciativa da salvação começa com o homem e Deus coopera. Não. De maneira nenhuma. A iniciação da salvação, ela não começa com o homem. Ela começa com quem? Com Deus. E o homem responde sim. Não tem nada a ver, ok? Outra, a teologia liberal, Schleiermacher, ele diz, a regeneração começa apenas com o despertar da consciência religiosa. É isso? De maneira nenhuma. Quem quiser, nós queremos dizer que a regeneração não é uma experiência subjetiva e psicológica. Não. A regeneração é uma transformação da velha Pronto. É o velho homem morrendo e o novo homem sendo implantado, nascendo. Glória a Deus. Professor César orando e o pastor Adalberto dando as bênçãos apostólicas. Senhor Deus, te louvamos, agradecido por mais uma aula maravilhosa nesta noite. Continue conosco, meu Pai, com teu povo em qualquer parte do mundo. Teus servos, meu Deus, resolve os problemas, cure nesta noite, abençoe, guarde, protege, dê vitória, responde a oração do teu povo. Pai, continue abençoando teu filho, professor Pastor Zé, guardando o sangue de Jesus, juntamente sua família, ministério, igreja, projeto, Senhor, dê vitória. Continue usando teu filho poderosamente para a glória do teu nome, para o bem do teu povo, em nome de Jesus nós te louvamos. Amém.
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos.